Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre o que aconteceu no mercado financeiro no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Nós falamos aí um pouquinho de cenário político, econômico e corporativo. Por isso, se você trabalha no mercado financeiro ou gosta de mercado financeiro, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo aí com mais amigos, mais colegas, assim o YouTube entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas e você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe diariamente esse conteúdo também em PDF. Hoje aí, dia 10 de setembro de 2021, sextamos, né? Principalmente aí com um olhar mais otimista para o mercado após o dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para dados de fechamento de mercado no dia de ontem, apesar de um dia bem conturbado, com uma volatilidade enorme, né? Amanhecemos aqui, fechamos o nosso Morning Call com uma perspectiva de queda nas principais bolsas globais, principalmente por conta de alguns indicadores e alguns discursos, aí, como o caso do Banco Central Europeu, que estavam previstos, mas o mercado sempre é soberano e acabou aí revertendo aí, pelo menos em boa parte da Europa e também aqui no Brasil, as quedas do início do dia. Olhando para o índice Ibovespa, ele reverteu uma queda aí que estava um pouco mais acentuada nas primeiras horas do dia e se manteve durante boa parte do pregão, mas em poucas horas aí ele chegou a subir mais de 2% após falas aí do presidente Jair Bolsonaro, informando aí que ele exagerou no discurso aí do dia 7 de setembro e que as falas dele aí foram no calor do momento, então pedindo aí basicamente desculpas aí, inclusive aos ministros do STF. Isso aconteceu aí após ele ter um almoço com o ex-presidente Michel Temer, que também intermediou aí uma conversa com o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e na carta aí no discurso aí de Bolsonaro, na nota em que ele escreveu, basicamente ele fala aí em tentar harmonizar os três poderes, harmonizar o governo e com isso aí dar seguimento à retomada econômica brasileira. Isso trouxe um ar de muito mais tranquilidade para os mercados que operavam em queda aqui no Brasil e subiram aí pouco mais de 1,70%. A gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso Morning Call. Apesar de boas notícias, o mercado não ficou somente com boas notícias no dia de ontem. Tivemos aí a divulgação do IPCA, Índice Oficial de Inflação aqui no país, que veio bem acima da expectativa, cerca de 0,20% aí a mais, cerca de 20 pontos percentuais, né, a mais do que era a expectativa e com isso também preocupando especialistas, né, olhando aí para a perspectiva de taxa futura e também já retomando aí a perspectiva da reunião do Copom para esse mês, que havia aí uma perspectiva de aumento na taxa Selic de 1% e pode ser alterada por conta aí dessas mudanças. Então, os próximos passos a gente fala também um pouquinho aqui no nosso Morning Call. Olhando para o exterior, a expectativa era muito grande, como já falado anteriormente na reunião do Banco Central Europeu, que manteve as taxas de juros, né, entre menos 0,50 e 0, a perspectiva aí do Banco Central Europeu, e informou aí que vai começar a reduzir gradativamente aí a compra de títulos, então reduzindo também os estímulos fiscais, como já era os estímulos econômicos, desculpa, como já era previsto e como falávamos há algumas semanas, após também definições do Fed, Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, também nesse sentido, o caminho aí escolhido pelo Banco Central Europeu. Apesar de ser um pouco mais lenta do que era a expectativa de alguns, mas esses serão os próximos passos. Olhando para as bolsas internacionais, Estados Unidos aí caíram levemente, ainda por conta da repercussão aí de empregos da semana passada. A Europa reverteu boa parte das perdas, né, principalmente com essas definições do Banco Central Europeu, e na Ásia a preocupação continua aí por conta da interferência do governo chinês
que acaba afetando aí empresas do setor de tecnologia. E por aqui, obviamente, os investidores ainda continuam de olho nas questões aí da crise hídrica, CPI da Covid e nas reformas que não deixam aí de estar no radar dos investidores, justamente aí por conta de tudo que tem acontecido. Olhando para números de forma geral, vamos dar uma olhadinha no fechamento de ontem. Ibovespa fechou então a 115.361 pontos, uma alta de 1,72%. O dólar caiu forte, que tinha subido mais de 2% no dia anterior. Ontem, quinta-feira, caiu 1,97%, chegando a R$ 5,22. As bolsas americanas, olhando aí para a Nasdaq, bolsa de tecnologia, caiu 0,25 a 15.248 pontos. S&P 500 caiu 0,46 a 4.493 pontos. E Dow Jones caiu 0,43 a 34.876 pontos. Olhando para a Europa, nós tivemos aí o euro fechando a 6,28, uma queda de 0,25 em relação ao dia anterior. E olhando para as bolsas aí que estavam operando na sua maioria negativas quando finalizamos o nosso Morning Call, o DAX na Alemanha fechou aí lateralizando positivamente, alta de 0,08% a 15.623 pontos. O CAC na França subiu um pouquinho mais, 0,24 a 6.684 pontos. E no Reino Unido a queda foi um pouco menos acentuada do que estava nas primeiras horas, mas caiu 1,01%, fechando aí a 7.024 pontos. Na China, a alta foi uma lateralização aí de 0,07% a 14.698 pontos. E o Japão, que já havíamos falado, caiu 0,57% a 30.008 pontos, fechamento aí das principais bolsas no dia de ontem. Olhando aí para o cenário de cripto, o Bitcoin ontem aí fechou com alta de 0,36%, enquanto o Ethereum caiu 1,33%, também aí em cenários opostos, como aconteceu no dia anterior, mas dessa vez aí uma leve alta do Bitcoin e leve queda aí do Ethereum, que havia subido no dia anterior. Olhando aí para petróleo futuro, o Brent fechou aí a $71,20 e o WTI a $67,89 o barril, reduzindo um pouquinho aí essa perspectiva de petróleo futuro, ainda com incertezas, principalmente aí por conta aí de aumento da variante Delta, e também os investidores de forma geral olhando aí para o consumo da China e para as reuniões da OPEP, que ainda discutem aí alguns aspectos aí sobre a maior oferta de petróleo, pressionado também pelos Estados Unidos. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, que havia caído 0,99% aí no dia anterior, ele teve aí por conta dessas oscilações maiores uma alta de 4,68% a R$ 18,80. O índice VIX, como a gente sempre ressalta aqui, é o índice que mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, e quanto mais alto, maior o risco no mercado de ações, quanto mais baixo, menor esse risco, então favorecendo aí algumas entradas de investidores. Olhando também para metais futuros, tivemos o ouro aí sendo negociado ontem a $1.787,90 a onça, alumínio futuro subindo um pouco mais a $2.835,50 e o ferro refinado aí caindo, chegando aí a $133,82 por todo o motivo que a gente fala frequentemente aqui, principalmente a perspectiva aí de redução aí nas siderúrgicas chinesas, que acabam reduzindo também as importações lá na bolsa de Dalian na China, e acabam afetando também aqui a companhia Vale, que inclusive foi uma das empresas que ontem aí fechou em queda no pregão de Ibovespa. Olhando aí para as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem, tivemos aí fortes altas aí pela retomada da confiança, né? E principalmente aí retomada dos valores que haviam caído aí fortemente no dia anterior. Ontem as principais altas ficaram por conta de Prio 3, que é PetroRio, subindo 8,32% a R$ 19,78. VEG 3
também aí subindo 6,44%, chegando a R$ 38,84. Elet 3, que havia caído forte, também mais de 9%, sobe ontem 6,07%, a R$ 36,37. BID11, Banco Inter, subindo 5,81%, a R$ 20,22. E fechamos aí, principalmente com a... Opa, tem um erro de digitação, deixa eu só voltar. Pecar 3, Pão de Açúcar, que subiu aí no dia de ontem 5,71% a R$ 28,12, fechamento aí das principais altas no dia de ontem. Já as principais baixas, né, historicamente tivemos poucos casos aí das ações do índice Ibovespa aí, terem tão poucas baixas, né? Foram apenas 3 ações que fecharam em queda. Uma delas é SUSB3, Suzano Brasil, queda de 0,54% a R$ 65,25. BRAP4, né, Bradespar, caindo 0,38% a R$ 60,19. E como comentávamos anteriormente, Vale 3 também, que caiu 0,36% e fechou a cotação de ontem a R$ 94,70. Olhando aí para os indicadores brasileiros aí que podemos ficar de olho no dia de hoje, hoje temos a divulgação das vendas no varejo do mês de julho, mostrando aí essa retomada econômica, então vale a pena ficar de olho nesse indicador no dia de hoje. Já olhando para o exterior, também é um dia bem movimentado, com a divulgação do PIB no Reino Unido e a produção industrial e balança comercial do Reino Unido. A produção industrial no Reino Unido, ela veio aí dentro da expectativa, um pouco acima também, mas a balança comercial aí no Reino Unido acabou ficando um pouco aquém, juntamente com o PIB, né, que veio abaixo das previsões. Então esses aí foram informações já divulgadas, mas vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Hoje também temos a divulgação do IPC, o Índice de Preços ao Consumidor lá na Alemanha, olhando também para esse cenário aí de aumento da inflação na Europa como um todo, que acaba preocupando, e também aí com essa nova perspectiva aí do Banco Central Europeu mantendo as taxas de juros. Hoje também tem discurso aí do vice-presidente do Banco Central da Alemanha, também falando sobre essa política econômica, política monetária, então vale a pena ficar de olho nessas informações. Temos a reunião de ministros da zona do euro, uma reunião que reúne aí os ministros da economia, os primeiros ministros e chefes de Estado também de diversas nações ali do Reino Unido, da zona do euro, para discutirem aí os próximos passos das políticas monetárias e das decisões aí também dos bancos centrais aí de cada um dos países, então vale a pena também ficar de olho nessa reunião. Hoje também temos novos discursos de membros aí do Banco Central Europeu, reforçando um pouco daquilo que foi dito ontem e apresentando um pouco dos próximos passos em relação a essa redução dos estímulos econômicos e manutenção da taxa de juros. E finalmente temos aí a divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor, lá nos Estados Unidos, fechando aí os principais indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para mercados de forma geral, olhando primeiramente aí para a política, né, que sempre é uma das tônicas que nós falamos aqui, ainda refletindo aí os atos do dia 7 de setembro e principalmente aí o dia de ontem, onde o presidente Jair Bolsonaro, como já falado anteriormente, deu um passo atrás e reduziu aí o tom de críticas aos ministros e também pedindo desculpa aí pelos discursos do dia 7 de setembro. Dentro disso, o ministro Luiz Fux, do STF, ele relatou que chegou a cogitar o pedido aí de garantia da lei e ordem, né, GLP, que é transformar o Exército, dar poder ao Exército, poder de polícia, para conter as possíveis manifestações do dia 7 do 9. Ele acabou não fazendo isso e tivemos aí um dia bem tranquilo, né? Manifestações pacíficas lá no dia 7 de setembro, então não se fez necessário, mas o ministro, então, Luiz Fux, dizendo que chegou a cogitar aí, principalmente por conta das ameaças de possível invasão do STF, né? E manifestações um pouco mais agressivas, chegou a ser cogitada, então, a GLP, é a garantia da lei e ordem. GLO, desculpa, não GLP.
Ontem também nós tivemos aí, como é de costume, a live semanal aí nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, onde ele também mudou o tom, assim como ele fez aí no discurso que foi apresentado durante a tarde de ontem, dizendo que é, ele quer harmonia entre os poderes e que realmente não era o objetivo aí dele ofender aí e ser tão forte contra os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, e ele subiu os tons de crítica aí por quem quer mudanças imediatas, ressaltando aí que não se consegue mudar aí um país da noite para o dia, e principalmente quando falamos em um cenário de pandemia como vivemos atualmente. Continuando aí, após todos esses discursos e após o dia 7 de setembro, aí, onde o Senado parou todas as votações e tivemos aí um conflito maior entre os três poderes, o governo agora tenta negociar aí para a retomada das votações no Senado. Lembrando aí, tem diversos projetos importantes que têm suas votações no Senado e na Câmara e dependem, obviamente, desse retorno. Por isso, agora, o foco do governo é nessa negociação para retomar aí projetos importantes para a base do governo. Deputados aí olhando para a Câmara, né, inclusive o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, defendem aí que os precatórios fiquem dentro do teto de gastos, e lembrando que as falas aí do presidente no dia 7 de setembro dificultam o acordo, né, principalmente porque diversos partidos aí já se mobilizavam num possível pedido de impeachment com o presidente Jair Bolsonaro, e além disso temos aí dentro da Comissão Nacional de Justiça a perspectiva de quem iria negociar ali, talvez, para mudança na PEC dos precatórios, né? E que os precatórios aí seguissem a mesma regra aí do teto de gastos do Brasil, sendo corrigidos somente aí pela inflação em relação aí ao orçamento do ano anterior. Quem iria tocar toda essa pauta inicialmente era o ministro Luiz Fux, então ainda não sabemos qual será o desdobramento, então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos que podem impactar o mercado e o orçamento aí para 2022. Falando ainda em política, o DEM, que é o antigo PFL, inclusive, né, pode se fundir agora no dia 21 de setembro com o PSL, então já tem conversas bem avançadas e pode aí os dois partidos virarem um único partido, então vale a pena também ficar de olho porque acaba aí mudando algumas lideranças e algum cenário de poder dentro aí do Centrão, mas também fortalecendo alguns partidos aí, ou esse novo partido aí, nessa expectativa aí para eleições 2022 também. E ontem foi aprovado também, na Câmara, na verdade, houve uma mudança no texto que já havia sido aprovado lá no Senado, em relação à distribuição das sobras, né? Lembrando, existe aí o famoso coeficiente eleitoral e os partidos podem se unir e tem uma quantidade X de votos. A partir dos votos daquele partido ou daquela coligação, dentro do coeficiente eleitoral aí que é calculado, ele tem direito a tantas vagas, né? E necessariamente não são os mais votados que acabam sendo eleitos, que acabam ganhando aí as cadeiras no legislativo de forma geral. A mudança aí, ela vem por conta justamente aí das sobras, porque quando o partido não atinge o coeficiente total, é feito um novo cálculo aí, e aí os partidos aí que tiveram mais próximo desse coeficiente acabam incluindo novas pessoas aí nas cadeiras, mesmo sem ter atingido. Essa é a regra aí, basicamente, das eleições. A perspectiva e as mudanças é que para essa distribuição de vagas, após aí o fim do coeficiente eleitoral, onde você não consegue mais ter exatidão, seja necessário aí que o partido, né, ou os candidatos tenham conseguido aí no mínimo 20% dos votos do quociente eleitoral e que o partido em si tenha conseguido no mínimo 80% desse coeficiente, diferente da proposta inicial, que era de 70%. Então também deve trazer desdobramentos, porque a perspectiva é já incluir isso aí para as eleições 2022, e agora essa lei aprovada na Câmara ou mudada pela Câmara volta ao Senado, e aí, sendo aprovado dessa forma, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Olhando um pouquinho aí para a economia de forma geral,
por conta de todos esses acontecidos aí e o risco fiscal que já é inerente ao Brasil, né? Temos uma pressão maior em relação à inflação implícita, que é a diferença aí dos juros futuros, né? Com as NTN-Bs. NTN-Bs são os títulos aí de IPCA, né, do governo, né, basicamente é o Tesouro IPCA, e essa inflação implícita ela está aumentando, também trazendo então maior risco e maior preocupação em relação à inflação aí para os próximos anos. Falando em inflação, com a inflação mais alta aí no dia de ontem, como foi divulgado pelo IPCA, alguns especialistas de mercado já cogitam aí o Brasil voltar a uma Selic de 10% e uma perspectiva talvez do Banco Central através do Copom já na reunião desse mês aumentar ao invés de 1,25% a taxa básica de juros na tentativa aí de controlar um pouco mais a inflação, lembrando que também tenta se controlar o câmbio através dessa medida. E ainda temos a volatilidade aí do ano eleitoral em 2022, que também pressiona um pouco mais essa atividade aí do Banco Central. Olhando aí para os Estados Unidos, o presidente Joe Biden aí no dia de ontem, preocupado principalmente aí com o aumento de casos da variante Delta lá nos Estados Unidos e o risco aí de redução na retomada econômica, ele se preocupa aí com a vacinação, inclusive aí no discurso dele dizendo que os não vacinados são uma ameaça, lembrando aí que os Estados Unidos aí tinham uma perspectiva aí de finalizar a vacinação ainda esse ano aí para toda a população, mas muitas pessoas aí também se recusando a tomar a vacina, não querem tomar a vacina, e outros também que não querem tomar a segunda dose, né? Então tem um problema bem crítico e o Joe Biden, então, tentando conscientizar através de seu discurso também a população para a retomada econômica dos Estados Unidos. O Banco Central Europeu, como já falamos lá na abertura, então iniciará a redução na recompra de títulos, né, na compra de títulos. Isso deve iniciar aí no quarto trimestre, então ainda temos temos cerca de um mês aí até esse início, e ele também está atrelado, assim como aconteceu lá no Federal Reserve nos Estados Unidos, a melhora da economia, isso também dando um pouco mais de tranquilidade para os mercados internacionais. Falando em mercados internacionais, os estrangeiros ainda estão olhando aí com muito receio para o Brasil por conta da crise política que vivemos e o risco fiscal, então também aí muitos investidores ainda cautelosos em voltar a investir no Brasil. E ontem o Banco Central brasileiro aí promoveu mais uma rodada de debates sobre a criação aí do real digital e os seus benefícios aí para a economia. Ainda está como diria Platão, no mundo das ideias, né? A perspectiva aí do real digital, mas já o Banco Central brasileiro aí fazendo diversas reuniões e olhando para esse cenário, né? Nós já temos aí o Yuan digital, que é a moeda chinesa, o próprio Banco Central norte-americano também estudando a possibilidade de criar aí o dólar digital, e o Brasil aqui olhando para essa possibilidade também. Isso tudo pode impactar também o mercado de cripto, mas aguardamos cenas dos próximos capítulos e a gente vai trazendo essas novidades aqui para vocês diariamente. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, a Edux, também empresa do setor de educação e listada na Bolsa, deve entrar aí, quer entrar na disputa pelo CEUB, né, o Instituto de Ensino Superior de Brasília, que inicialmente aí quem estava nessa disputa quase certa para aquisição era a Ânima Educação. Então podemos ter uma concorrência aí nesse sentido, isso pode movimentar o mercado corporativo como um todo. Outro ponto aí que pode movimentar o mercado corporativo, as cimenteiras, né, as empresas produtoras aí de cimento, que já sofreram bastante, continuam sofrendo aí com crise hídrica e o aumento aí no valor da energia para a produção, agora temem novos prejuízos aí por conta da paralisação dos caminhoneiros. Então aí nós já tivemos bastante mudança, inclusive falamos aqui diversas vezes sobre a saída da maior produtora de cimento do mundo, do Brasil, né, que encerrou as suas operações e vendeu alguns ativos, outras empresas aí comprando esses ativos e adentrando nesse mercado, e esse é um mercado aí que teve também bastante oscilação de preço, né, um aumento bem forte aí no preço aí do cimento
cimento aí e de todos os outros produtos da construção civil, e agora aí podemos também ter uma nova crise nesse sentido. Falando ainda em mercado, a União, ou seja, o governo federal, planeja o lançamento de um fundo de investimento imobiliário, apesar de alguns especialistas estarem céticos, principalmente com o aumento da inflação, e um fundo de investimento imobiliário, um fundo imobiliário, ele teria aí normalmente um pagamento de dividendos menor do que esse crescimento da inflação, mas vale a pena ficar de olho também nessas informações que podem mexer com o mercado. Falando em mercado também, a Vale, né, que teve queda no dia de ontem por conta da redução do preço do minério, também informou no dia de hoje, no dia de ontem, na verdade, a redução aí na meta aí de extração de minério para 2022. A perspectiva agora é de extração de 370 milhões de toneladas, um pouco abaixo do que era a expectativa anterior para 2022. E com caixa aí de cerca de 9 bilhões de dólares para investimentos, né? A Lenovo agora vai impulsionar investimentos em inteligência artificial, lembrando aí que estamos com bastante dificuldades também aí na questão de chips e semicondutores, onde aumentou muito aí o preço de eletrônicos, né? Computadores, celulares, e a Lenovo então investindo agora com o caixa abarrotado, aproveitando isso também pode mexer com o mercado, então vale a pena ficar de olho nesse sentido também. Agora já são 6h16 da manhã, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, assim como nós olhamos diariamente, já temos as bolsas asiáticas fechadas, né? China desde as 5h30 da manhã com as bolsas fechadas, e tivemos aí uma alta de 0,50% aí na bolsa chinesa, que fechou a 14.771 pontos, com um mercado mais tranquilo, com a perspectiva aí também de termos as demais bolsas um pouco menos voláteis no dia de hoje. Ainda continuando ali na Ásia, né, olhando principalmente para Japão, agora a bolsa Nikkei também fechou em alta, uma alta um pouco mais acentuada de 1,25%, chegando aí a 30.381 pontos. As demais bolsas mundiais e pré-market também têm uma perspectiva de alta após aí essas definições do Banco Central Europeu, e mesmo obviamente com outros indicadores aí, a perspectiva é de alta com menor volatilidade do que nós tivemos no dia de ontem. Mas lembrando, o mercado é soberano e qualquer mudança pode impactar o mercado de forma geral. Olhando aí para as bolsas nesse momento, o DAX na Alemanha sobe 0,30, o CAC na França sobe 0,45, e no Reino Unido, que fechou em queda ontem, nós temos aí uma alta de 0,35. O pré-market dos Estados Unidos também é positivo, né? Após alguns dias de queda, nós temos aí Dow Jones subindo 0,53, temos S&P 500 subindo 0,40 e Nasdaq subindo 0,35 pontos nesse momento. A Bolsa Brasileira, o índice Ibovespa, aí também tem uma perspectiva de seguir as bolsas americanas e fechar em nova alta, talvez tentando recuperar um pouco aí das perdas da semana, mas lembrando, né, o cenário interno também pode aí forçar um descolamento ou potencializar os resultados, sejam perdas ou ganhos. Fechamos mais uma semana com muita volatilidade, com o mercado aí desafiando principalmente quem atua no mercado ou quem frequentemente está comprando ativos. Então vale a pena sempre ficar bem informado. Não esqueça, todos os dias, então a partir das 5h50, nós estamos aqui falando sobre o fechamento do mercado e o que pode impactar o mercado no dia de hoje. Bom final de semana, bons negócios hoje, e nos vemos na segunda-feira. Tchau, tchau.